Pessoal, eu espero que você esteja bem, que você consiga me ouvir direito, porque eu estou numa gripe muito forte, mas mesmo assim eu decidi gravar esse vídeo para vocês. O que eu estou prestes a abrir aqui para vocês é mais uma camada da minha história. Eu vou abrir aqui para você agora uma outra parte da minha história. Uma parte onde eu jurei para mim mesma que eu não iria contar. Por quê? Porque me trouxe muito sofrimento também. Além daquele passado, né, que eu tive com aquele pastor abusador, anos de sofrimento, como eu contei lá no canal Superações, como eu tenho um vídeo aqui contando um pouquinho também, né, no pós-divórcio, né, anos de sofrimento, 4 meses depois eu caí em outra armadilha. E essa eu jurei que eu não ia contar, sabe? Porque foi um processo muito difícil, muito doloroso. Foi uma coisa assim que eu não imaginava que iria acontecer comigo, mas aconteceu. E eu resolvi abrir aqui essa parte da minha história para esclarecer algumas coisas para vocês, porque aqui eu não uso máscaras, já que eu resolvi expor a minha vida, expor a minha história. Eu acredito que essa outra parte, né, desse outro relacionamento que eu tive, de alguma forma ela possa ajudar alguém a abrir os olhos e não passar pelo mesmo que eu passei. Pois bem, como eu contei pra vocês, quando eu saí de Goiânia, eu vim embora aqui pra Monte Carmelo. Eu fui morar com os meus pais, porque eu vim sem nada, né? Eu vim com um carro, 3 filhos e uma mala. E eu vim sem nada, eu deixei meus móveis para trás, eu deixei minha casa, minha vida, deixei tudo para trás, mas eu vim em busca de paz. E aqui os meus pais me acolheram, eu fiquei morando um tempo na casa deles, né? Eu já fui, assim que eu cheguei aqui, ainda na pandemia, mas eu já consegui emprego, eu fui trabalhar em uma confecção, né? E com 2 meses que eu estava morando aqui, eu consegui alugar uma casa pra mim, um cantinho pra mim, pros meninos, né? Eu não tinha móveis, meu pai me ajudou, Eu peço desculpa pra vocês, porque em alguns momentos do vídeo eu vou ter que tossir, tá? Eu não tinha móveis, meu pai me ajudou, né, minha família, algumas pessoas se reuniram e assim, eu consegui algumas coisas de doação e eu aluguei o meu cantinho, né, meu e dos meninos. E o meu ex, né, o ex-pastor, sempre me perturbando, né, trocando de número e ele me perturbando, ameaçando, mas eu fui viver minha vida. Eu tava em paz já com os meus filhos. E fui trabalhar, aluguei uma casinha bem confortável, né, e assim, foi a realização de um sonho, porque eu, recém-separada, né, com 2 meses já consegui alugar meu cantinho, consegui alguns móveis, né, tudo necessário, assim, cama. Eu lembro que o meu tio me deu uma geladeira, né, meus filhos eu consegui cama pra eles, eu não consegui tudo, mas assim, a gente tava no nosso cantinho, né, e eu internamente ainda naquela tribulação, né, de pós-divórcio, de, sabe, assim, revivendo momentos de horror que eu passava, e eu fiquei quase 18 anos naquele casamento. Então quando eu saí daquele casamento eu não sabia nada do mundo aqui fora. Eu nem imaginava como estavam as pessoas aqui do lado de fora. Pra mim, todo mundo tinha um coração bom. Porque eu tenho essa inocência, sabe? De olhar assim e falar, não, fulano é uma pessoa boa. Eu ainda tenho um pouco disso, sabe? De olhar para as pessoas com os olhos bons. Certo. Aluguei minha casinha, né? E fiquei com os meus filhos, sustentando eles, eu trabalhando, né? Ia pra igreja, nunca saí da igreja. Tá? Nunca saí, gente, da igreja. E fez 3 meses, o pai deles, né, o genitor deles não me dava paz. E quando fez 4 meses, eu recebi uma notificação de mensagem no Facebook. Era de um rapaz, né, um homem que ele não é daqui, ele é de uma cidade aqui próximo daqui. E aí ele me mandou solicitação de amizade, eu aceitei. Né? Eu estava sozinha, como eu disse pra vocês, tinha acabado de sair de um casamento ultra louco, fracassado, né? E eu estava carente, porque sim, a gente sente carência,
né? Eu pensava que não, mas a gente sente uma carência muito grande, né? Eu só trabalhava, estava trabalhando, indo da igreja, cuidando dos meninos. E era o que eu deveria continuar fazendo, sabe, gente? Como eu disse pra vocês, abrir essa parte da minha história é muito difícil. Porque é abrir algo que eu de verdade queria que não tivesse existido na minha história. Né? Eu ainda me sinto muito culpada por coisas que aconteceram, sabe? Mas ao mesmo tempo me sinto uma guerreira, porque isso agregou mais coisas à minha vida e eu sei que Deus sempre me sustentou, nunca me desamparou. Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que eu poderia ter fechado mais as portas. Mas não, eu estava vulnerável. Eu saí de um casamento muito fracassado, de um homem que não me fazia um elogio, de um homem que me batia, um homem que me violentava, um homem que me tratava igual lixo. Então eu saí muito machucada. E eu acho que seria certo, né? Assim, como eu não fiz tratamento ainda, né, naquela época, nada, eu acho que a primeira armadilha que viesse eu iria cair, porque eu estava muito carente. Muito carente. Eu era uma mulher que eu não recebia elogios. Lá no meu casamento eu não recebia elogio. Eu só recebia elogio assim, quando ele me batia em casa. No outro dia ele ia para a igreja pregar e aí lá em cima do púlpito ele me elogiava, mas para disfarçar, para dizer que era um marido exemplar. Mas no dia a dia eu não recebia elogios. No dia a dia eu não recebia carinho, eu não recebia. Tanto é que eu tenho fotos, vocês podem olhar nas minhas redes sociais, lá no Instagram eu tenho, né? Eu tenho fotos de quando eu tinha 25 anos, eu tinha cara de uma mulher de 40, de 45, de 50 anos, mas uma mulher mal cuidada, uma mulher que não se cuida. Então, esse homem aparece, né, com 4 meses que eu separo do genitor dos meninos. Esse homem apareceu no Facebook, ele me mandou uma mensagem, né, eu respondi, falou oi, eu respondi, e ali a gente começou a conversar. No primeiro momento ele se apresentou assim como uma pessoa muito educada. Nossa, um homem encantador, extremamente educado, né, extremamente atencioso, e eu, aquela mulher que nunca recebeu atenção, porque eu nunca recebi, gente. Nos meus quase 18 anos de casado, eu nunca recebi carinho, sabe? Assim, falar aquele carinho genuíno, aquela atenção genuína, aquela amizade, eu não recebi. E eu fui me encantando, os dias foram se passando, só que eu fui investigar quem era ele, né? Eu fui tentar descobrir quem era ele. Por quê? Eu conheci ele na internet, no Facebook. E ele era de uma cidade vizinha. E eu vi que nós dois tínhamos uma amiga em comum. Essa amiga, eu cheguei a trabalhar com ela lá na igreja, né? Onde eu pastoreei com o meu ex. E essa amiga, ela divorciou do marido também, foi embora para essa cidade, para Uberaba, gente, vou falar. Foi embora para Uberaba e lá ela era vizinha do tal homem. Eu vi que eles eram amigos no Facebook. Então eu perguntei para ela. Eu falei para ela, fulana, você conhece o fulano? E ela mandou mensagem para mim, nossa, eu conheço demais. Ele é uma pessoa muito gente boa. Aí meu coração, né? Falei, ó, então já é um ponto positivo. Ele é muito gente boa, nossa, é um cara trabalhador, conheço ele demais. Eu falei, não, porque ele tá conversando comigo. Ela, nossa, ele é um cara muito bom. Só que, gente, eu falo assim, ela não teve culpa de nada, porque realmente, para as pessoas lá na rua, todo mundo é bom. Ela conhecia ele, mas ela conhecia por fora, ela conhecia ele de ver ele saindo para trabalhar, ela conhecia ele de ver, né, ele chegando do trabalho, conhecia ele de vista. Então, assim, não é culpa dela, né? A gente fala, eu conheço fulano, fulano é trabalhador, fulano, não, cara, gente boa. Mas dentro de casa ninguém sabe, né? Tá, e aí as palavras dela me deu força. Eu falei, não, então realmente ele é esse cara bom, né? E assim, ele conversava comigo desde o bom dia até o boa noite. Né? E assim, era aquela conversa gostosa. Eu nunca tinha tido isso na vida. Nunca tinha tido, gente, de verdade. Sabe aquela conversa gostosa, aquela pessoa que se preocupa com você? Como é que você tá? Você já comeu? Como é que está seus filhos? Ah, e quando fala dos filhos, né?
Os olhos da gente chega a brilhar e fala, nossa, ele perguntou dos meus filhos. Aí me falou do que ele trabalhava, né? Ele gosta de esportes, eu nunca tinha praticado esporte porque eu fiquei presa, todos os anos presa, eu nunca fiz nada da minha vida, né? E aí a gente começou a conversar, se eu não me engano, a gente conversou uma semana pela rede social, né? Pelo Facebook, aí eu passei o meu WhatsApp para ele, a gente começou a conversar pelo WhatsApp e ele muito atencioso mesmo. E a gente ficou ali conversando, eu acho que uns 15 dias. Ele me fez o convite para ir lá em Uberaba conhecer ele. E eu aceitei de cara. Falei, não, eu vou. Você vem, a gente se conhece, quem sabe a gente dá certo. Eu sou da igreja, detalhe, né? Ele se dizia um homem. Gente, eu vou tentar cortar as partes que eu tô tossindo, mas assim, eu quero fazer um vídeo mais natural possível, tá? E assim, ele demonstrava ser assim, o cara, o homem dos meus sonhos. O homem dos meus sonhos. Porque quando eu tava naquele casamento de 17 anos, eu pensava, gente, como que será que é ter um homem atencioso, né? Eu imaginava assim, gente, lógico que eu imaginava. Teve uma fase lá da minha vida que foi tão ruim, eu tinha 27 anos, eu pensava, Deus, será que é bom ter um casamento saudável? Será que existe um casamento saudável? E esse homem, ele chega pra mim como um príncipe encantado. Nossa, e assim, ele falou que ele era da igreja e era músico, né? Só que ele tava afastado da música porque o casamento dele não deu certo e nessa igreja onde ele ia, quando acontece divórcio, eles afastam a pessoa, né? A pessoa não pode mais tocar. Mas ele falou que ele amava tocar, né? E ele foi me convencendo, né, gente? Ele era assim, o príncipe que eu esperei a vida toda. Isso na minha cabeça. E aí com 15 dias ele me convida para passar um final de semana lá com ele em Uberaba. Coisa que eu nunca fiz na vida, que foi deixar meus filhos assim e sair, eu fiz. Né, deixei meus filhos aqui com a minha mãe e fui para Uberaba conhecer ele. Chegando lá, assim, ele estava me esperando na rodoviária e assim, nossa, na hora que eu vi ele, eu falei, meu Deus, eu achei o amor da minha vida, porque eu estava encantada. Eu estava encantada, gente. É o que eu falo assim, cuidado com a carência. A carência, ela cega. E hoje eu vejo isso, hoje eu vejo os perigos que eu corri. Hoje eu vejo que tudo que me aconteceu foi por causa da carência. Se eu já tivesse saído daquele casamento e ido fazer terapia, eu acho que eu não teria caído na armadilha que eu caí. Não que eu estou tirando assim, falando, mas você tinha que ter responsabilidades? Tinha, mas eu estava muito carente. Eu comecei a me arrumar, gente, 3 meses depois do divórcio, que eu consegui, sabe, mudar meu estilo de roupa, que eu consegui me olhar no espelho, que eu falei, o meu cabelo ele era grande, eu falei, eu vou cortar esse cabelo. Parece que foi a mesma coisa de me libertar, sabe? Então eu fui me arrumando, eu fui cuidando de mim, eu fui passando perfume, coisas que toda mulher deveria fazer que eu não fazia antes. Então assim, a minha autoestima ela foi elevando, né? E eu tava na minha melhor fase. Quando chego lá na rodoviária, ele vem e me recebe, a gente se abraça. E que eu olhei pra ele, eu falei, é o homem da minha vida. Ele me levou pra casa dele, né? Olha o perigo, né, gente? Eu nem conhecia, mas eu fui. Fui pra casa dele, passamos o final de semana. Foi um final de semana excelente, né? Falei pra ele que aqui eu estava trabalhando como costureira, mas que eu também sou cabeleireira, né? E aí, nesse mesmo final de semana, ele falou pra mim assim, por que você não vem morar comigo? Isso com 15 dias, tá, gente? E aí eu falei, não posso. Ele, não, eu vou montar um salão de beleza pra você aqui na minha casa. Vem morar comigo. Eu quero você, eu quero seus filhos. Gente, meu coração disparou na hora. Eu falava, meu Deus, esse homem tão bom, tão doce, assim, porque naquele final de semana, gente, ele foi a pessoa assim, sabe? Nossa, ele foi maravilhoso, resumindo, sabe? E ele, eu quero você, eu quero seus filhos, eu vou montar um salão pra você, você vem morar comigo. Isso no dia que eu ia vir embora, no domingo. Eu falei, não, mas a gente não tá indo muito rápido? Não, você é a mulher da minha vida, você é da igreja, você é uma mulher que sabe se vestir,
você é uma mulher que não vai me trair, porque nos relacionamentos dele, né, ele falava que ele tinha sido traído. E então ele falava, você não vai me trair, você é a mulher dos meus sonhos. Ele também já tinha um filho, né, que não morava com ele, morava com a mãe. E aí ele falou, eu vou cuidar de você, vou cuidar dos seus filhos. A gente fica aqui na minha casa e a gente vai ser muito feliz. E aí, olha o que ele falou pra mim, gente. E aí ele falou assim, e você vindo pra cá morar comigo, com o tempo a gente vai casar e eu vou voltar a tocar na igreja. Ele falou isso pra mim. E eu, tá, né? E o meu sonho é ficar firme na igreja, eu quero voltar a tocar. E eu falei, mas você já tá me pedindo em casamento? Já. E assim, ali ele me encheu de elogios, sabe? E eu voltei pra casa assim, flutuando, sabe? Depois de quase 18 anos de casada, eu nunca tinha ficado com nenhum outro homem nesse período, né, de casamento. Nunca traí meu ex-marido, eu nunca traí ninguém, né? Graças a Deus por isso. Eu encho a boca pra falar isso, porque isso pra mim é um orgulho. E depois de todo esse período desse casamento trágico, né, da violência, de tudo que meus filhos viveram, né, de tudo que eu vivi, da minha libertação, da minha independência financeira, né, meu nome limpo, minhas coisas tudo organizada, aí aparece esse homem enviado do céu, sabe? Pra mim, eu falei, gente, ele foi enviado do céu, já me pedindo em casamento, já querendo assumir meus filhos, né, já falou que ia montar um salão de beleza pra mim trabalhar em casa, porque aí eu poderia cuidar da minha filha lá e do meu filho em casa. Eu voltei pra cá, gente, como quem sonha. Falei, meu Deus, obrigado, Jesus. Achei o homem da minha vida. Gente, eu voltei muito feliz. No que eu volto pra cá, né, eu falei pros meus filhos, a gente vai embora. Meus filhos, né, crianças ainda, tinha acabado de sair, né, desse relacionamento, mas assim, meus filhos ficaram felizes, né, ficou feliz. Na outra semana ele veio aqui conhecer os meus filhos, né, meus filhos até gostou dele, porque como eu disse, de primeiro momento, né, todo mundo é bom. Meus filhos gostou e a mais velha não, ela falou, mãe, eu vou ficar aqui, porque ela estava trabalhando já, né, ela já tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Então ela falou, mãe, tudo bem, a senhora vai, mas eu vou ficar aqui, porque hoje eu estou trabalhando. E ela ficou aqui. Ela sempre foi muito batalhadora, ela já estava realmente trabalhando, já estava estabilizada, estava terminando o ensino médio para poder posteriormente ingressar na faculdade, e ela ficou. E aí eu falei para os meus pais, né, tô indo embora, né, eu não morava mais com eles, mas comuniquei. Eles, lógico, né, surtaram. Como assim você vai embora? Olha, eu conheci uma pessoa de Uberaba e ele vai me assumir, vai assumir os meninos, eu tô indo embora. Meus pais ficou doido, né, gente? Porque eu no lugar deles também ficaria. Mas aí na outra, isso foi tudo muito rápido, viu, gente? Coisa de menos de um mês e meio. Aí arrumei minhas coisas aqui, né? Minha filha ficou na casa, depois ela foi morar com uma amiga dela. Ela falou, não, mas eu vou ficar com uma amiga minha porque estou trabalhando. Eu falei, não, então tudo bem. E né, ela morou um tempo com a amiga dela. E aí eu entreguei a casa e ela ia ficar, realmente ela estava trabalhando, estava estabilizada. Como eu disse, ela sempre teve o dinheirinho dela, sempre correu. E eu falei, a gente vai sempre manter contato, né? O Uberaba é aqui do lado. E levei os dois menores comigo e fui embora. Ele veio aqui, buscou minhas coisas, né? Aí tudo que eu conquistei aqui nesses 4 meses, aí eu, né, algumas coisas eu desfiz, algumas coisas ficou com a minha filha. Peguei minhas malas, coloquei no carro desse homem, que até então pra mim era o príncipe encantado da minha vida, né? E que eu pensei assim, nossa, Deus foi muito bom comigo. Gente, é difícil pra mim falar, sabe? Contar essa parte da minha história é muito difícil. Porque ela mexe com um lado meu, assim, sabe? Que eu me sinto muito, assim, coisas que eu passei lá em Uberaba. Foi situações que eu me coloquei também, né? Eu deveria ter pensado mais, sabe? Eu ainda me culpo muito por isso, gente. Me culpo muito, muito mesmo. E aí fui embora pra lá. Ele veio me buscar, né? Coloquei tudo no carro dele, eu, meus filhos, e fui. Até então, na viagem, ele
cheio de planos, né, com os meus filhos, comigo, a gente conversando, brincando, sorrindo, e aí chegamos na casa dele. Quando chegamos lá, né, ele já tinha montado o salão pra mim, ele montou lá na garagem da casa dele, um salão, bem montadinho, ficou uma coisa bem bacana, a verdade tem que ser dita, ele falou que ia montar, ele realmente montou. E aí chegamos lá, começamos a descer as coisas do carro, e aí eu percebi que ele já mudou. Quando a gente começou a tirar as coisas do carro, eu percebi que aquele homem que estava falante, que sempre foi muito falante, ele calou. Isso quando eu cheguei lá, né? Ele calou, a gente descarregou tudo, arrumei as coisas nos quartos dos meninos, né? A casa só tinha 2 quartos, os meninos iam ficar no mesmo quarto. E os meninos muito alegres, meus filhos sempre foram muito felizes, né? Apesar de toda a situação ruim que eles viveram, eles são crianças e foram hoje adolescentes, né? Mas foram crianças assim felizes, sabe? Crianças que gostavam de rir, de brincar, independente da situação ruim. E aí ele calou e ficou um tempo calado. Quando chegou a noite, aí eu fui tentar conversar com ele fechado. E eu pensei, gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? E aí, na hora de dormir que ele falou assim pra mim, olha, eu tenho que te falar algumas coisas. Isso no primeiro dia que eu cheguei lá. Aí eu falei, tá bom, aconteceu alguma coisa? Ele aconteceu. Ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que você deveria, você deveria colocar cílios. Gente, o que eu vou contar pra vocês daqui pra frente é a realidade de tudo que eu vivi. Tudo que eu vivi. Ele falou, você deveria colocar cílios, você deveria fazer uma sobrancelha de rena, seu cabelo não tá bom. Ele falou assim pra mim no primeiro dia. Eu tava te observando, seu cabelo não tá bom. A sua pele tem um aspecto, como é que ele disse? Áspero. Você precisa cuidar mais da sua pele. Você precisa cuidar de você. Porque não tá legal. Aí eu falei, tá, mas foi por isso que você ficou calado? Ele, não, a minha casa é pequena, eu não sei. Quando a gente chegou que desceu as coisas, me deu ansiedade. Aí eu falei, mas você tem ansiedade? Ele falou, eu tenho crises de ansiedade. E aí eu pensei, nossa, isso aí eu não percebi, né? Eu não sabia. Mas ele falou, não, mas tá tudo bem, eu só tô te falando isso pra você, né? A partir de agora você se cuidar. Você vai trabalhar no seu salão, você vai ganhar mais, então dá pra você cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, né? Fazer uma rena na sobrancelha, colocar cílios, porque eu gosto de mulher bem montada. Falou assim pra mim, né? Eu falei, tá bom. Aí eu brinquei com ele, falei, então você paga pra mim na primeira noite que eu estava lá. Falei, já que você gosta de mulher bem montada, você paga pra mim. Esse homem, gente, ele fechou a cara. Mas assim, a cara dele desfigurou. Quando eu falei assim, você paga pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não sustento mulher. Eu não dou nada pra mulher. Se você quiser suas coisas, você corre atrás e paga. Eu já fiz um salão pra você. Eu já montei um salão pra você. Gente, no que ele falou aquilo, assim, minha cara caiu no chão, né? Porque eu falei, não, calma, eu tô brincando. Não, eu já tô te avisando, eu não dou nada pra mulher. Se você quer suas coisas, você trabalha e corre atrás. E foi dormir, e eu fiquei acordada. Eu falei, gente, mas o que que tá acontecendo? Cadê aquele homem romântico que foi lá me visitar, que eu vim aqui conhecer, que conversava comigo por telefone? Eu pensei, né, ele deve estar cansado, a gente vai dormir, amanhã, outro dia, ele vai acordar melhor. E de fato, a gente foi dormir, tava todo mundo cansado. No outro dia ele acordou como se nada tivesse acontecido, né? Bom dia pra mim, bom dia pras crianças. E não se tocou mais no assunto. Eu pensei, nossa, ele voltou ao normal, né? Porque ele voltou ao normal ontem, ele tava cansado, não me pediu desculpa, não tocou no assunto, nada. E os dias foram passando. E eu comecei a perceber que o comportamento dele mudava de acordo com os acontecimentos. Aí eu comecei lá no Facebook da cidade a divulgar meu salão, né? Porque eu tava em casa agora, precisava trabalhar, tinha 2 crianças, né? O pai deles mandava pensão, mas era um valor mínimo, como até hoje, tá, gente? Até hoje é R$400 de pensão. Acreditem se quiser. Eu nunca fui na justiça pra brigar, eu deixei de mão.
Gente, eu deixei de mão, eu passei muita raiva já, falei, Deus vai me sustentar. E graças a Deus até aqui, Deus tem me dado força, nunca deixei faltar nada pros meus filhos. Mas na época era R$ 200 de pensão, né? E aí o humor dessas pessoas lá de Uberaba mudava de acordo com os acontecimentos. Eu comecei a divulgar lá na cidade, né, que eu tinha um salão, que, né, prospectar clientes, mas não ia, gente. Não ia. O salão era uma gracinha, tudo montado, tudo armadinho, mas não ia cliente. Também como que você vai chegar num lugar sem ninguém te conhecer, ninguém conhecer seu trabalho e você já vai arrumar cliente? Não tem como. Não ia, sabe? Aí, acho que 2 semanas divulgando, apareceu uma pessoa. E ele começou a jogar as coisas na minha cara. É porque seus filhos comem demais. É porque você não tá me ajudando financeiramente. É, eu trouxe você pra cá, você falou que salão dava dinheiro. Você não tá ganhando nada. Eu saio pra trabalhar, você fica à toa com esses 2 meninos dentro de casa. Aí ele começou a implicar com meus filhos. Aí, gente, aí eu falei, meu Deus, onde eu entrei? Só que eu falava isso pra mim mesma, mas por fora eu fazia tudo pra agradar ele. Porque como lá no começo ele tinha sido muito carinhoso comigo, muito atencioso, muito aquele love bomb, né, que o narcisista faz. Ele me envolveu assim. Eu fiquei perdidamente apaixonada por ele. Não vou mentir pra vocês. Essa é a realidade. O amor, a paixão que eu nunca tive do meu ex-marido, pastor, nunca tive. Porque desde o começo, no começo, antes de casar, ele me deu um tapa na cara. Então, desde o começo, eu não tive aquele, né? Ele não fez aquele love bomb assim comigo, não. Ele foi já um narcisista dele, foi mais sutil. Ele usou a filha, né? Aquela coisa toda, mas nunca teve igual desse, não. Desse eu me entreguei, sabe? Assim, de cabeça. Ele me mandava mensagem, mesmo depois da gente ir lá em Uberaba, ele saía para trabalhar, ele mandava bom dia, princesa, né? Bom dia, amor da minha vida, na hora do almoço, como é que você tá? Isso na primeira semana. Então, assim, ele sempre me tratou muito bem, né? Ele me deu migalhas. E como ele viu que as coisas não foi fluindo, ele começou a me desprezar. Mas eu estava apaixonada por ele. E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Aí a gente começou a ir na igreja dele, né? Ele falou, você vai comigo para minha igreja, porque eu vou casar com você porque eu quero voltar a tocar. Tá. Aí veio outra questão na minha vida. A igreja dele é uma igreja muito tradicional. É uma igreja muito, como que eu vou dizer, uma igreja extremamente rígida, totalmente diferente do que eu estava acostumada, e na igreja dele eu tive que mudar tudo em mim. Não pela igreja, tá? Não tô ocupando a igreja, tô falando, né, o jeito deles lá, eu tive que mudar tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim, você não vai usar calça mais, né? Você, a partir de hoje você vai andar mais de vestido e de saia, porque a irmandade, se vê você na rua, tem que ver em você uma mulher de caráter. E eu né? Eu fazia tudo pra agradar ele, gente. Eu fazia tudo pra ver ele bem, porque ele me deu migalhas, então eu pensava que aquele lá era o amor da minha vida. Eu olhava só pra ele, o meu mundo parou, o meu mundo se transformou naquele homem. Se aquele homem falasse pra mim assim, que um copo de água era um copo de sangue, eu acreditava nele. Ele conseguiu de mim, sabe assim, ele conseguiu me manipular a tal ponto assim, me deixou cega a ponto de perder meus princípios, perder meus valores. Tudo que eu acreditava foi desconstruído, sabe? Tudo que eu queria fazer, né, que era minha independência, as minhas coisas, caiu tudo por terra. Eu comecei a viver a vida dele. Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a usar meus cartões de crédito, porque eu tinha vários, né? Como eu disse, meu nome era muito bom. E para mim poder acompanhar o padrão dele, como eu não estava trabalhando no salão, então eu comecei a usar meus cartões de crédito, né? E para manter meus filhos também, porque dentro de casa ele estipulou tudo dividido, né? Eu ia pagar água, energia, internet e ajudar em metade do mercado, porque ele falou que não ia sustentar meus filhos sozinho. E eu, assim, jamais ia querer alguém jogando nada na cara dos meus filhos, né? E aí eu comecei a usar os meus cartões para dar conta, né?
para ajudar a pagar as despesas, para comprar comida, comida para os meus filhos, né? E para comprar roupas novas para poder me infiltrar naquela irmandade, né? Naquela comunidade, porque senão eles não me aceitariam com as minhas calças, com as minhas blusas de alça, de batom, né? Com meus anéis, com a minha unha vermelha, eu não podia mais nada disso. E aí eu fui usando meus cartões. Com 3 meses eu já não tinha nome mais, porque eu estourei todos os limites de todos os meus cartões de crédito, né? Porque fica caro manter 2 filhos, se manter, ajudar na despesa. As coisas financeiras não deu certo lá pra mim, meu salão não deu certo e ele ficou doido, sabe? Ele já não me olhava mais, ele não encostava a mão em mim, tá? Não encostava a mão no sentido de ter relação. A gente não tinha relação mais. Isso foi só no primeiro mês, viu? E eu, assim, eu surtei. Porque eu pensava, eu tô feia. Ele não me procura porque eu tô feia. Ele não gosta mais de mim. E eu, assim, eu implorava pra ele um abraço. Sabe? Eu queria a atenção dele de novo. Eu queria de novo aquilo que ele me deu no começo. Que foi tão bom, que me fez tão bem. Eu queria... Ali eu já não lembrava mais quem a Ana Lúcia era. Contar isso aqui, gente, é muito difícil. É bater de frente com uma realidade que eu vivi, sabe? E eu pensava, eu falava, gente, eu saí de um casamento de 17 para 18 anos, que eu custei me livrar. Agora eu tô nesse aqui e eu acho que eu não vou me livrar. E eu fazia tudo para ser aceita. Se no outro casamento eu fazia tudo para sair, nesse eu fiz tudo para ficar. Tudo que vocês imaginar eu fiz. Eu fazia tudo para agradar, porque já que não estava entrando dinheiro da minha parte, então eu limpava a casa todo dia, né? Eu sempre mantive meus filhos muito limpos. Detalhe, ele já quase não olhava na cara dos meus filhos. Quando olhava, era com desdém. Né? Meus filhos ficavam sem graça até de comer, eu me sentia um lixo, gente, um lixo. E assim, mas eu fazia tudo por ele. Eu fazia tudo. Porque eu queria, de novo, aquele homem que me tratou bem lá no começo. Eu queria aquilo de novo. Eu queria sentir de novo o que eu senti no começo, porque eu nunca tinha sentido aquilo na vida. No casamento com o ex-pastor, eu nunca senti aquele momento que eu tive, assim, de sentir amada, sabe? E ele me deu. Esse agora, né, lá de Uberaba, ele me deu. Por um momento, ele me deu aquilo, assim, de amizade, de carinho, sabe? Um começo breve, mas deu. Então, assim, eu queria ter aquilo de novo. É como uma pessoa viciada em drogas pesadas. Você quer de novo aquela dose. A verdade é essa. E eu fazia tudo para ele me aceitar. Eu fazia a melhor comida, eu colocava, né, para ir para a igreja, os melhores vestidos eu comprei, né, comprei vestidos para minha filha também, né, e assim, fazia tudo para estar bonita, para estar, sabe, e ele, nada. Aí tinha dias que ele acordava bem, que aí ele me tratava bem, aí ele me dava aquela dose que eu precisava, né, assim, aquela dose assim de atenção, sabe, de migalha mesmo. Aí me mandava mensagem o dia inteiro, aí falava, não, vai dar tudo certo. E eu fiquei muito tempo sem trabalhar, né, 4 meses eu acho. Meus cartões de crédito foi virando uma bola de neve, mas eu não tava nem aí. Eu queria o amor dele. E assim, meus filhos, nesse período a gente ainda estava na pandemia, ainda estava tendo aula remoto, né? E um dia eu peguei minha filha, né, de ônibus lá em Uberaba, eu nem sabia andar lá, eu falei, vou aprender a andar. E fui procurar emprego. E fui procurar emprego, né, num salão, porque eu falei, eu preciso trabalhar, não posso ficar assim. Eu falei pra ele, olha, eu vou procurar emprego. Ele falou, graças a Deus, já estava na hora. E fui com a minha filha pequena, né, ela era bem menor na época, acho que ela tinha 8 anos. 7 anos, né? E fui, assim, eu fui num salão, né? Fui numa barbearia lá e eu falo que eu conheci um anjo. Deus colocou um anjo na minha vida, o dono dessa barbearia, ele, a esposa dele. E aí eu entrei lá, eles são um casal evangélicos, né? Eu falo que em toda a minha trajetória Deus colocou pessoas para cuidar de mim. E eu falei para ele que eu estava precisando de emprego, né? Eu precisava trabalhar, eu era recém-chegado na cidade, se ele não conhecia alguém. Ele falou, olha, eu conheço um cabeleireiro que pode te ajudar.
e me levou. Ele saiu lá da barbearia, né? Eu lembro que era um quarteirão. Ele falou, vamos lá? Eu falei, vamos. Aí eu falei, ó, eu sou de fora, eu preciso trabalhar. Tava com a minha filha. Vamos lá, vamos. Me levou no salão desse cabeleireiro, né? Que assim, ele foi um pai pra mim, sabe? Os dois, né? Os dois. Aí cheguei lá, no salão desse cabeleireiro lá de Uberaba, e ele me apresentou, falou, olha, essa aqui é a Ana, ela tá procurando emprego, você não tá precisando de um ajudante? Aí ele, nossa, eu tô. E assim, ele já me contratou, sabe? E esse rapaz, ele foi um pai pra mim. Ele nem sabe, eu acho assim, ele nem sabe, mas ele foi um anjo na minha vida. Aí comecei a trabalhar com ele. Aí o que eu fazia? Eu levava minha filha comigo todos os dias. O meu filho ficava em casa, né? Tava tendo aula remota, meu filho ficava, ele já era maiorzinho. Eu sempre conversei muito com eles, né? Olha, filho, você vai ficar, qualquer coisa você me liga. Tinha dias que eu levava ele também. Entrou o período de férias, aí a minha filha veio ficar com a minha mãe, né? Ficou um período aqui com a minha mãe. Aliviou pra mim, assim, no ponto, passou as férias aqui com a minha mãe, aliviou no ponto de, assim, de eu não ter aquela preocupação que eu tinha com ela, porque ela tava indo comigo todos os dias, ela tava muito cansada, né? E aí o meu filho ficou lá comigo, e assim, gente, os dias foram passando e as coisas foram piorando, sabe? E como eu disse pra vocês, aquele homem não encostava mais em mim. O dia que ele tava bom, a gente conversava e tudo, mas a gente não tinha relação mais. Não tinha, foi só nos 2 primeiros meses. Não tinha relação mais e eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu me sentia, sabe, a pior pessoa do mundo, porque ele não me procurava. Eu podia fazer o que fosse, ele não me olhava, não me olhava. Ele me tratava bem, mas nesse sentido de mulher, assim, não me olhava. E ele tinha um problema que eu vim descobrir depois, né? Acho que já com 5 meses lá, aí o negócio ficou tenso. Um belo dia eu estava lá no salão, minha filha veio passar aqui com a minha mãe uns tempos, né? De férias remotas e tudo. E eu estava lá no salão, liguei pra ele, ele não atendeu. Os meninos estavam em casa, o filho dele tinha ido ficar com a gente também, né? O filho dele da mesma idade do meu filho. Os meninos estavam em casa, os meninos já eram grandinhos, né? E eu comecei a ligar para esse homem de manhã, ligava, nada. Ligava nada. Quando foi mais ou menos meio-dia, ele me retornou. Era o dia da folga dele, né? Ele trabalhava um dia sim, um dia não. Ele me retornou meio-dia, eu falei, ué, onde você tá? Eu tô te ligando pra saber dos meninos, tá bem? Ele falou, não tô em casa, eu tô num bar. Eu falei, num bar? Eu tô num bar. Falei, mas fazendo o quê? Eu vim beber um pouco. Ele bebia, gente, eu não sabia. Não sabia. Isso foi com 5 meses já, eu lá, ele segurou até muito, né? Eu falei, mas você bebe? Ele, eu tinha parado de beber, mas hoje eu quero beber. E desligou. Eu fiquei louca. Eu falei, eu comecei a ligar. Comecei a ligar, e ele não atendia. Isso foi dando 1 da tarde, 2 da tarde, 5 horas da tarde, esse homem me liga, tribêbado. Ainda estava no bar. Eu no salão já não conseguia fazer mais nada. A minha cabeça, ela... Porque eu falei, ué, mas ele é de uma igreja tão rígida. E como assim ele tá bebendo? Eu não tô entendendo. E aí terminei meu serviço, fui pra casa, né? Os meninos estavam lá. Os meninos sempre me ajudaram muito também, né? Eles já grandinhos já. E eu tava louca da cabeça, gente. Eu não acreditava. Deu 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite. E eu ligava, já ia pra caixa postal. 11 da noite, meia-noite, 1 hora, 3 horas da manhã ele chegou. Eu já estava, gente, nessa altura, a minha ansiedade, ela já tinha ultrapassado o céu. Porque eu nunca tinha lidado, nunca tinha lidado com uma pessoa alcoolizada. Como eu contei no vídeo 1, né? O meu pai, ele era alcoólatra, mas lá na minha infância, quando eu tinha lá para os meus 7, 8 anos. E depois que eles foram para a igreja, nunca mais meu pai bebeu, meu pai se libertou. O pai dos meus filhos era pastor, é pastor ainda, tá, gente? Ele ainda é pastor. Ele nunca bebeu, nunca fumou. As maldades que ele fez comigo, ele fez sóbrio. Então eu nunca tinha lidado com uma pessoa alcoolizada. E
eu já não me via mais a Ana Lúcia pastora, ela não existia mais, porque olha a situação que eu me coloquei e a situação que eu estava agora, né? Ele chega 3 da manhã com o carro, quase batendo o carro, né? Arrancando o portão com tudo. Quando ele chegou, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu pensei, você é a melhor pessoa do mundo, porque eu nunca lidei com uma pessoa bêbada, nunca. Eu já estava com meus 30 e poucos anos quando isso aconteceu. Nunca lidei com uma pessoa alcoolizada, e agora? Aí ele estacionou o carro, eu saí da garagem, né? Coloquei um sorriso no rosto. Olha o que a dependência emocional faz. E fui até a porta do motorista, abri para ele estava tribêbado. Ele não conseguia mais dar um passo. Abri a porta, tirei o cinto dele, ajudei ele a sair do carro, falei pra ele, o que aconteceu? Ele falou assim, cala a boca. Só isso. Pessoa bêbada, cala a boca, não fala comigo. Ajudei ele até no quarto, ele deitou na cama de roupa, de sapato, de tudo, né? Ele só esvaziou os bolsos. Quando ele esvaziou o bolso, carteiras e carteiras de cigarro. E aí eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Eu nunca tinha visto isso. Eu vivi um casamento infernal de 18 anos com um cara que se diz pastor e ainda é pastor, mas não tinha o vício. Meu casamento era horrível. Só que agora eu estava em uma outra relação que, além de ser horrível, ainda tinha um vício. E ele deitou do jeito que ele deitou, ele ficou. Eu não dormi, né? Quando foi 7 horas da manhã, ele acordou e eu tava na cozinha, eu chorei demais, eu nunca tinha lidado com aquilo, não quis contar pros meus pais que estavam aqui, pros meus pais aqui tava tudo bem, né? Eu não deixei transparecer o que eu estava vivendo lá, e aí ele acordou e foi, né, na cozinha e me pediu desculpa, falou que teve uma crise de ansiedade porque eu não tava ganhando dinheiro, porque eu não tava ajudando ele, e que ele queria casar comigo logo porque ele tinha que voltar a tocar na igreja. E aí, assim, ele teve uma crise de ansiedade, foi beber, mas ele me pediu desculpa, disse que aquilo nunca mais ia acontecer. E eu, lógico, desculpei, né? Como eu disse pra vocês, eu era louca com ele. Louca, sabe, gente? Assim, mas era uma loucura mesmo. A ponto, né, de colocar meus filhos, eu olho hoje e falo, olha a situação que eu coloquei meus filhos. E aí eu desculpei ele passou aquele dia assim, né? Aquelas pessoas que fazem as coisas erradas e passam o dia desconfiado. Aí tudo bem, passou, né? E aí sim, mas ele começou a beber frequentemente. E nessa época eu já estava na luta pro meu divórcio sair, né? Meu divórcio demorou uns 7 meses para sair. Saiu meu divórcio. E eu nessa loucura, né? Indo trabalhar de ônibus, tinha... Desculpa, gente. Tinha dias que saía do salão 10 da noite, 9 da noite. Quando ele tava de bom humor, ele me buscava. Quando ele não tava, que ele não queria gastar gasolina, ele mandava eu se virar, né? Muitas vezes eu fui para casa de Uber, ele com o carro na garagem. Muitas vezes eu fui de ônibus, muitas vezes eu fui na chuva, né? Minha filha sempre comigo, meu filho. E aí ele começou a beber toda semana. E aí a minha vida virou um inferno de novo, né? E o dinheiro que eu ganhava no salão não era o suficiente, porque ele queria que eu ajudasse ele em metade da despesa da casa. Ele queria viajar, mas ele dizia que não viajava porque eu não tinha dinheiro. Como é que ele ia viajar sozinho e me deixar lá com as crianças? Ele queria fazer as coisas, sabe? Ele queria fazer as coisas, mas ele queria que eu tivesse a minha parte para fazer também. Eu não tinha, eu ganhava pouco, gente. O que eu ganhava era para ajudar em casa, para sustentar meus filhos. Aí o meu divórcio saiu, né? E eu pensei, meu divórcio saiu, aí ele ficou doido. Ele falou, agora a gente vai casar. E a gente vai casar porque aí agora eu vou voltar a ter meus direitos na igreja, eu vou voltar a tocar. Eu pensava, como que ele vai voltar a tocar se ele é um alcoólatra, se ele fuma, se ele é uma pessoa desse jeito, né? Eu pensava, só que com ele eu não debatia, eu não brigava com ele, sabe? Tudo que ele falava pra mim fazer, eu fazia. E ele ficou louco pra casar. A gente vai casar, e eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou casar com esse homem? Né? Mas tá, eu cedi, como eu disse, eu não debatia. A gente foi lá no cartório, marcou a data do casamento, chegou o dia, a gente foi lá, casou. Gente, pensa num velório, sabe? Eu fui pra casar com ele, a minha família não sabia,
Eu não avisei minha família aqui. Avisei na hora que eu tava indo, na verdade. Né? Meus filhos, eles não tinham opinião, né? Lógico que eu não tava ouvindo a opinião deles. E fui, assinei o papel, né? A certidão, casei. Mas eu já não tinha esperança. E assim, detalhe, gente, nesses 8 meses aí, já tinha 8 meses que eu estava lá. Eu emagreci 10 quilos. Porque eu tive um pico de ansiedade muito grande nesse período que eu estava lá. Eu já sou magra, né? O meu peso nunca passou de 60 quilos, gente. Mas lá eu cheguei a 50 quilos. 49 quilos eu cheguei. Eu tenho fotos de lá. Eu emagreci de ansiedade, sabe? De querer que as coisas dessem certo, de querer ter mais dinheiro para poder ajudar ele, para ele ficar feliz comigo. Porque na minha cabeça eu pensava assim, se eu tiver mais dinheiro, ele vai ficar feliz. A gente vai voltar a ser feliz. E nisso aí já tinha uns 5 meses que ele não me procurava. Ele não tocava em mim. Sabe? Eu sempre fazendo as coisas, eu sempre fazendo tudo para agradar ele. Eu passava perfume, eu passava creme, sabe? Aí teve uma fase que o meu cabelo começou a cair muito. E caía cabelo pela casa e ele começou a brigar, sabe? Falava que eu era muito nojenta, que o meu cabelo tava no chão. E teve uma época que a gente pegou Covid lá, porque ainda estava na pandemia. E ele pegou Covid, eu também, meu filho também, a minha filha não. E aí ele comprou os remédios pra ele. Sabe, gente, assim, eu não contava nada pros meus pais do que eu tava passando lá. Muito pouco eu contava porque eu tinha vergonha. Porque quem me colocou naquela situação e colocou meus filhos foi eu. E dessa época do Covid, eu me recordo assim com muita dor, sabe? Porque tava eu e meu filho com febre. E ele foi lá e comprou os medicamentos só pra ele, porque ele também tava com Covid, né? E ele falou pra mim, agora você se vira e compra o seu e do seu filho. E eu não tinha dinheiro, gente. Eu não tinha. Eu trabalhava, colocava meu dinheiro todo dentro de casa. E naquele dia do Covid, eu lembro que eu não tinha, eu olhei, minhas contas estavam vermelhas. Eu não tinha nome mais. Eu não tinha nome, eu não tinha limite no cartão, eu não tinha nada. E o meu filho tava com febre. E eu liguei, né, pra esse meu amigo, meu patrão do salão, né, eu falo que ele foi um anjo na minha vida. E eu falei pra ele, eu falei assim, eu preciso comprar um medicamento pro Gabriel. Ele, não, Ana, eu vou mandar pra você. E assim, ele me mandou o dinheiro, sabe? E eu comprei os medicamentos pro meu filho tomar. Meu filho ficou muito mal, né? Eu fiquei muito mal, eu tava muito magra, gente. Muito magra, eu não comia. Sabe assim, eu não comia direito. Eu fui me acabando. Eu esqueci quem eu era. Sabe assim, a Ana Lúcia que saiu daquele casamento de 17 anos, cheia de sonhos, né? Porque eu pensava, nossa, eu tô livre. Eu me livrei. A Ana Lúcia com 4 meses caiu em uma relação que quase me custou a vida também, né? E ali eu fui morrendo. Eu já não tinha alegria mais, eu já não sorria. Eu ia pra igreja dele por ir, porque eu não gostava de lá, né? Não que eu não gostava assim da igreja, os cultos eram bons, mas as pessoas eram estranhas, sabe? Uma igreja muito de ostentação. E aí a gente casou, né, no civil, como eu falei. Ele falou assim, agora eu vou parar de beber pra ver se a Irmandade me aceita, voltar a tocar. Mas eu olhava e falava, nunca que eles vão aceitar. E de fato não aceitaram, e aí aquilo acendeu outra revolta nele, ele voltou a beber de novo. E assim, gente, eu virei outra pessoa, sabe? No período que eu fiquei lá, eu virei outra pessoa e eu já não vivia pra mim, eu queria agradar ele. Eu queria agradar ele, eu queria fazer as coisas pra ele, eu não vinha ver a minha mãe. Eu fiquei lá 1 ano, né, nessa situação. Nesse 1 ano eu não vim aqui nenhuma vez pra visitar meus pais, ele não quis me trazer, né? Ele também não me emprestava o carro. E eu não vim ver meus pais, eu não tinha amigos. Os amigos que eu tinha eram o rapaz da barbearia e a esposa. E o salão, né? O pessoal do salão, as meninas que trabalhavam lá também, as manicures.
E assim, as clientes, né, que eu conversava, durante o dia eu conversava, eu levava a Andressa comigo, ela ficava lá. Aí no salão eu tinha um pouquinho de alegria, né, conversava com o pessoal, mas assim, eu não tinha para quem ligar, eu não tinha para quem falar o que eu tava vivendo, porque foi eu que me coloquei, eu me culpei muito, sabe, por me colocar naquela situação, colocar meus filhos naquela situação. Eu não tinha dinheiro para nada, sabe o que é nada? Eu falava, meu Deus do céu. E aí eu lembro que um dia eu falei com Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu preciso sair disso. E eu não tinha força, sabe? Essa pessoa, ele drenou todas as minhas energias. Ele drenava tudo a minha energia. Ele desconstruiu tudo que eu era, né? E assim, tudo que eu fazia para agradar, ele derrubava, né? Eu vestia uma roupa, ele me olhava com desprezo. Ele já não me tocava, então isso me... Teve um dia que ele saiu para beber, né? Voltando um pouco. Ele voltou já alta madrugada e a roupa dele estava toda suja de batom. Aquele dia eu falei com Deus, Senhor, eu preciso sair. E aí eu fui confrontar ele no outro dia, ele falou que eu estava louca. Detalhe, redes sociais, ele usava senha para tudo, eu não tinha acesso ao celular dele. Ele seguia um monte de perfil de mulher. Ele gostava de pedalar, né, ciclista, então ele ia pedalar com as mulheres. Então assim, ele não tava nem aí pra mim, né? Ele me dava migalhas. Quando ele queria me dar migalhas, ele dava. Ele nunca me agrediu fisicamente, mas assim, psicologicamente acabou comigo. E nesse dia que ele chegou com a roupa suja de batom, a gente teve uma briga muito feia, né? Ele correu para casa da mãe dele, levou a camisa para lá, lavou a camisa e negou até a morte, que nunca me traiu, mas mulher não é boba, né, gente? E aí eu fui ficando naquela situação e um dia eu indo de ônibus, né? Eu conversava muito com Deus no ônibus, porque dentro de casa eu não tinha força nem para falar com Deus. O clima era tão pesado, o clima era muito pesado mesmo. Eu não tinha força para falar com Deus em casa. Outro detalhe que eu me lembrei agora, quando foi para mim embora daqui de Monte Carmelo com ele lá para Uberaba, Deus, ele fala com a gente, viu? Mas a gente que não vê. Uma noite anterior, eu sonhei. Sabe? Quando eu já estava com as malas prontas e eu sonhei. Eu sonhei que eu estava lá dentro do meu quarto, da minha casa que eu morava aqui. As paredes se abriam e de dentro das paredes saíam vários demônios. E esses demônios vinham e eles conseguiam me abraçar. Eu fico até arrepiada quando eu lembro, sabe? Eles vinham assim e eles me abraçavam assim. E quando eles me abraçavam, eles me deitavam do lado dele. Eu olhava para minha cama, eu via ele. E os demônios deitavam me abraçada assim. Gente, aquilo ali era Deus falando comigo. Eu não enxerguei. Olha o perigo da carência. O perigo, hoje eu falo, gente, cuidado. Cuidado com rede social, palavras o vento leva. Sabe, assim... Esses demônios do sonho que me abraçaram já era Deus me mostrando o que ia me acontecer e eu não enxerguei. Se fosse a Ana Lúcia, né, lá do Ana Lúcia pastora, eu tinha um discernimento espiritual. Apesar de que eu vivia naquela vida infernal que eu vivia, mas eu conseguia distinguir as coisas. Né? Espiritualmente eu me protegia bastante, tanto é que eu saí com um pouco de sanidade mental, né? E lá em Uberaba, várias vezes também, eu estava dormindo com ele... Eu via a parede se abrindo, os demônios saindo de dentro da parede e entrando dentro dele. Principalmente quando ele bebia. Sabe? Principalmente quando ele bebia. Então Deus, ele me mostrava. Apesar de toda aquela situação que eu estava vivendo, todo aquele inferno, toda aquela tragédia, Deus não me largou, sabe? E eu falava muito com Deus no ônibus, quando eu estava indo trabalhar. Eu falava, Deus, eu preciso sair. E aí um dia eu falei com Deus assim, eu não me reconheço mais, eu não fazia nada mais assim que eu gostava, eu tava igualzinho no casamento com o pai dos meus filhos, sabe, uma morta viva. E aí eu me olhei assim, eu lembro que eu abri a câmera do meu celular e meu rosto, ele tava assim, sabe, assim, dava pra ver o rosto, eu tava magra porque eu não comia. Eu comia quando eu tava no salão, mas quando eu tava na casa dele, eu deixava os meninos comer porque eu tinha vergonha de comer, porque ele jogava na minha cara. Ele falava, só eu tô mantendo a casa, vocês comem demais. Então eu deixava meus filhos comer, eu não comia.
E aí eu lembro que no ônibus eu abri a câmera do meu celular e eu falei, olha como eu tô, Deus. Eu tô longe dos meus pais, eu não tenho um nome. Gente, sabe o que é? Abriu assim um aplicativo e não tem R$ 1. E eu trabalhava demais, eu não tinha, sabe, assim, casei com aquele homem eu não queria casar de novo, eu tenho vergonha de contar isso, sabe, gente, eu não queria. E a igreja deles, assim, eles não são um povo, assim, amoroso, sabe, você não tem assistência, eu não tinha pra quem conversar, e como que eu ia contar na igreja quem ele era em casa? Ele queria voltar a tocar, então eu não tinha amigos, sabe, eu não tinha... E aí comecei, né, uma série. Eu falo que eu comecei uma série, foi uma semana falando com Deus no ônibus. Tive pensamentos ruins, não vou mentir pra vocês, tive pensamentos do mesmo jeito que eu tive lá com o pai dos meus filhos. Nesse agora eu tive mais ainda. Porque assim, sabe, os meus filhos, eu olhava, meus filhos também não estavam felizes, né, a Andressa, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ela, então eu me culpava muito, muito, muito mesmo, eu tinha muito medo, graças a Deus não aconteceu nada. E eu comecei uma semana falando com Deus dentro do ônibus, e aí um dia eu parei, sabe, eu parei, tava indo trabalhar, tava com fome, não tinha tomado café. Esse dia eu acho que a Andressa, ela tinha vindo aqui pra minha mãe, ela sempre vinha, né? Minha mãe buscava ela, ou eu levava até a metade do caminho, porque eu não vinha aqui, mas eu sempre levava. E aí, nesse dia eu desci do ônibus, sabe? E assim, por um momento, sabe? 2, 3 segundos eu cogitei pular na frente do próximo ônibus que vinha. Porque eu falava assim, gente, eu acabei com a minha vida. Eu saí de um casamento de quase 18 anos destruída, fiquei 4 meses livre, eu e meus filhos, a gente tava tão feliz, agora eu tô aqui nesse inferno, eu não tenho como voltar pra trás, eu vou morrer. E aí eu desci do ônibus, sabe, mas eu tinha acabado de falar com Deus. E aí lá, assim, os terminais são grandes, né, lá em Uberaba, e eu olhei assim, vinha o próximo ônibus e eu falei, se eu pulasse, acabava, sabe? E eu pensei isso, não tenho vergonha de falar pra vocês, né? Eu tenho vergonha das coisas que eu vivi, porque eu me coloquei nessa situação. Quando eu acabei de pensar isso, o meu celular toca. Meu celular tocou. Eu olhei, era minha mãe. Né? E aí a minha mãe falou assim, Ana Lúcia, você tá bem? Eu desabei, gente. Porque assim, foi na hora que eu cogitei pular, o ônibus já tava vindo. A minha mãe me liga. E aí nessa hora eu desabei. Nessa hora eu falei, mãe, eu não tô bem. Aí ela, o que tá acontecendo? Aí eu subi até uma praça, eu lembro que eu cheguei tarde no serviço. Fiquei umas 2 horas conversando com a minha mãe. Falei, mãe, eu não tô bem. Eu não tô comendo direito, eu não tô... Aí contei tudo pra ela, sabe? Contei tudo, tudo, tudo pra ela. E ela falou assim, ela chorou muito comigo. Ela falou, mas por que você não veio embora? Eu falei, mãe, eu tenho vergonha. Eu já passei uma vida difícil antes, agora eu tô aqui nessa situação, eu tenho vergonha. Ela falou, para com isso, você é minha filha. A panela que te criou não furou. Falou desse jeito pra mim. Pega seus filhos, vem embora. E aquilo ali me deu coragem, sabe? Trabalhei o dia todo e falei com Deus. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu e ele a gente já quase não conversava. Porque como eu não tava dando dinheiro em casa, então ele me punia com o silêncio, né? Me punia, sabe? Ele jogava tudo na minha cara, que não aguentava mais. E aí cheguei em casa. Naquele dia eu não falei nada, falei com Deus, Senhor, eu preciso de um sinal pra sair, eu preciso de um... Eu já tinha, né? Mas eu falei com Deus assim, eu preciso de... Preciso, assim, da gota d'água, né? Foi o que eu falei com Deus, eu preciso da gota d'água pra me sair.
E assim, gente, foram muitas coisas, sabe? A gente pedalava junto e aí ele comprou uma bicicleta, falou que era pra mim, e depois ele começou a me cobrar as parcelas dessa bicicleta. Eu não tinha dinheiro pra pagar e ele tomou a bicicleta de volta e ele me humilhava demais, sabe? Ele falava, suas roupas é feia, você é muito feia, você parece uma velha. E assim, gente, foi muita coisa. Muita coisa mesmo, sabe? Eu não tinha lazer, eu não tinha, sabe, os meus filhos estavam tristes também. E assim, a situação foi muito difícil. Mas eu precisava da gota d'água. E aí nesse dia, né, aconteceu essa situação do ônibus, da minha mãe me ligar, e eu cheguei em casa, falei com Deus. Falei, Senhor, eu preciso de alguma coisa. E aí no outro dia de manhã, né, eu falo que sempre na manhã, né, porque lá com o genitor dos meninos foi de manhã também, né, que Deus me ajudou a sair, dessa vez também. No outro dia pela manhã, eu acordei, né, e ele acordou como assim, como de costume, né, ele tava de folga. Isso ele já vinha bebendo, gente, já descontroladamente, tá? Bebia muito, chegava em casa, dormia com a roupa que tava, né? E aí nessa manhã ele acorda e vira pra mim e fala assim, eu quero te falar uma coisa. Eu tinha que ir no mercado naquele dia, né? E ele já tava bravo porque eu não tinha a minha parte, né? Ele já tava bravo porque eu não tinha a minha parte do dinheiro do mercado pra dar. Então ele virou pra mim de manhã e falou assim, eu quero te falar uma coisa. Eu não quero seus filhos aqui mais. Porque seus filhos dão muita despesa. Eu não dou conta de sustentar eles. E aí você tem que escolher ou eles ou eu. Gente, quando ele falou assim, eu senti uma cruz saindo de cima de mim. Sabe? Um peso saindo de cima dos meus ombros. Por quê? A partir do momento que eu estava lá com ele, que ele, né, jogava as coisas na minha cara, jogava. Então, assim, enquanto ele jogava as coisas na minha cara, né, você não dá conta de comprar comida, você não dá conta de sustentar seus filhos, você não é isso, você não é... Tudo bem, eu aguentava. Ele chegava bêbado, eu aguentava. Às vezes ele me dava umas migalhas de atenção, tudo bem. Mas a partir do momento que ele abriu a boca e falou assim, você escolhe, ou seus filhos ou eu. Porque eles estão me dando muita despesa e eu não consigo mais sustentar você e ele. E eles. E ele falou assim numa convicção tão grande de que eu ia falar, não, eu escolho você. Por quê? Porque ele sabia da dependência emocional que eu tinha nele. Ele sabia. Ele tinha certeza que eu amava ele. Né? Então ele pensou assim, vou pressionar ela manda os filhos dela embora e fica só comigo. Mas quando ele falou essa palavra, sabe, eu estava mal. Como eu disse, 10 quilos mais magra, quase careca, meu cabelo caiu muito, minha pele estava horrível, eu estava horrível. Né? Essas pessoas, elas sugam a sua energia. Mas quando ele falou isso, que ou ele ou meus filhos, foi como se uma força entrasse dentro de mim, sabe? Uma força de Deus mesmo. E eu falei pra ele assim, eu tô indo embora. Ele ficou branco. Ele falou, como assim? Eu falei, eu tô indo embora agora. Eu escolho meus filhos. Sempre eu vou escolher meus filhos. Eu ainda falei pra ele, eu gosto muito de você, mas eu escolho meus filhos. Ele falou, você não pode me deixar. E a irmandade? E a igreja? Eu tenho que voltar a tocar, eu tenho que voltar meus direitos na igreja. Eu falei, que se dane você e a igreja. Nesse dia eu tive força. Sabe? Uma força tomou conta de mim. Eu falo que foi Deus. Por isso que eu digo pra vocês, vocês ficam sem entender, falam assim, nossa, mas você passou tanta coisa, como que você não desistiu? Gente, é não deixar de procurar Deus, sabe? Não deixa. Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais que hoje você olha, você fala assim, eu não vejo saída. Foi como aconteceu comigo. Não deixa de olhar para Jesus, não deixa Deus, não abandone Deus, não abandone, porque Deus, ele não abandona a gente. Então, assim, eu tava num dos meus piores momentos. Eu não sofri violência física, né, nesse relacionamento, mas eu sofri violência verbal, violência psicológica, violência patrimonial, moral, tudo que vocês pensar.
Mas eu sempre olhei para Deus assim, como aquele que eu falava assim, Deus vai me socorrer. Eu sempre olhei assim, né? E eu falava, não, Deus vai me socorrer, eu vou sair. E foi isso que aconteceu. Então, assim, para você que tá vivendo essa situação, peça para Deus de todo o seu coração. Fala, Deus, eu quero sair. Fala o que você quer. Porque Jesus, ele disse assim na Bíblia, o que queres que eu te faça? Então fala para ele o que você quer. Se você hoje está vivendo uma situação difícil, o que você quer? Jesus, ele quer ouvir você, sabe? Ele quer ouvir o que você quer que ele faz para você. É só fala com ele, mas fala de todo o seu coração. E foi isso que eu fiz, sabe? E eu falei pra ele, eu falei assim, eu gosto muito de você, porque eu achava que eu gostava, né, gente? Era uma dependência emocional muito grande. Mas eu escolho meus filhos 1000 vezes. Nossa! E aí ele só falou assim pra mim, tá bom. Aí já tinha 1 ano que eu estava lá, né, que a gente casou no civil e tudo. A igreja não dava a mínima pra ele, mas eu falo que é Deus também, porque como que uma pessoa vai voltar a tocar nessa situação, né? Ele só falou assim pra mim, tá bom. E falou pra mim, que horas você sai? Eu falei pra ele, não, eu vou só... Aí eu tinha recebido, né, um dia antes, lá do salão. Isso foi num sábado, eu recebi na sexta. Eu falei pra ele, eu vou só arrumar minhas coisas dos meninos, eu vou pra rodoviária e aí de lá eu vou embora. Ele só falou, tá bom. Virou as costas e saiu. Essa é a última imagem que eu tenho dele. E ele saiu e aí eu, né, chamei os meninos, arrumamos mais uma vez, né, parece um déjà vu, né, gente? Mais uma vez de manhã, né, acordei meus filhos, falei, arruma as coisas de vocês, a gente vai embora. Meus filhos também já estavam loucos para vir embora, né, eles estavam num lugar onde eles não podiam sorrir. Foi muito difícil para eles também passar por isso. Mas eu ainda, assim, dou graças a Deus de nada de ruim ter acontecido com eles, né, nada de pior ter acontecido. Aí chamei um Uber e fui, né? Fui pra rodoviária e aí tinha que pegar 2 ônibus, né? Quando eu cheguei, acho que em Uberlândia, já era umas 4 da tarde, aí ele me ligou. Você foi embora mesmo? Eu falei, vim. Não, então tá bom, eu vou procurar advogado, depois a gente divorciar. Eu falei, tá bom. Isso ele já tava tribêbado, né? Ele bebeu bastante. No outro dia ele me ligou também, perguntou se eu tinha chegado aqui bem, né? Ele perguntava, então assim, lá quando a gente brigava, no outro dia ele me tratava bem, assim, entre aspas, né? Mas ele não me tocava. Ele ficou uns 6 meses, 7 meses sem me tocar. E como mulher, né? E aí aqui já no outro, eu vim, minha mãe, ela, quando ela me viu, assim, eu tenho certeza que ela, minha mãe e meu pai, né? Quando eles me viram, assim, que eu cheguei aqui, a minha mãe chorou muito. Porque já tinha 1 ano que ela não me via, né? Às vezes ela me via quando eu ia trazer a Andressa pra ela, eu encontrava com ela assim no meio do caminho, mas foi 2 vezes só, eu ainda não tinha emagrecido tanto. E assim, quando ela me viu, ela chorou demais, sabe? O jeito que eu estava, né? 10 quilos mais magra, quase sem cabelo, o olhar assustado, que eu vivia sob pressão, sob tensão, eu dormia pensando, meu Deus, amanhã eu preciso de cliente, que eu tenho que ganhar dinheiro, senão como que os meninos vão comer? Porque eu queria, né, a metade da despesa era minha, eu não queria que faltasse nada para os meus filhos, nada, nada, nada. Então eu vivia sob tensão, eu dormia sob estresse, sabe? Eu desenvolvi uma crise de ansiedade muito grande. E a minha mãe, quando ela me viu, ela me abraçou, ela chorou demais. Ela chorou, sabe? Ela falou, minha filha. E aí, assim, aí fiquei aqui, sabe? Aí os dias foram passando, eu e ele, a gente conversou que ele ia procurar advogada para fazer o divórcio. Eu entrei em contato com a Irmandade de lá de Uberaba, né? O pessoal da igreja, falei, olha, eu e fulano a gente tá separando, né? O pessoal ainda tentou intervir, mas eu falei, olha, não tem volta. Não tem volta. E eu sofri, gente. Assim, eu sofri porque eu gostava dele. Eu pensava que gostava, né? Então foram dias muito difíceis, os primeiros 3 meses, né? Eu e ele, a gente ainda manteve contato por algum tempo, até sair a questão do divórcio. Ele pagou tudo, né?
Mas eu sofri porque na minha cabeça eu gostava dele, mas eu ainda tinha era aquela dependência emocional, né? Aquela coisa de assim, não, mas no começo eu tinha tudo, na minha cabeça eu tinha assim, mas no começo ele foi bom. Eu tinha isso na minha, mas no começo ele me tratou tão bem. E aí quando fez 3 meses mesmo que eu falei, não tem mesmo retorno, né? Porque não tinha como. E aí eu tava na igreja, no culto, né? E aí eu falei com Deus, Senhor, o Senhor já me libertou uma vez, né? Eu saí, agora dessa vez eu entrei de novo. Eu preciso de libertação total, sabe? Na igreja, eu tava na reunião. Eu falei com Deus, eu preciso que o Senhor me liberte desse sentimento que eu tenho por esse homem. Que foi um sentimento que quase custou minha vida. E eu fiz uma oração sincera, sabe? Pra Deus. Uma oração assim de renúncia. Uma oração assim de entrega mesmo. Sabe quando você fala assim com Deus? Deus, tudo que eu tenho é esse caco de gente aqui. Foi isso que eu falei. Eu falei, o Senhor não me trouxe para o mundo com sentimento por ninguém. Quando eu nasci, eu não tinha sentimento por ninguém. Então tira isso de mim, porque eu sofria, sabe? Eu chorava. E eu ainda stalkeava ele nas redes sociais. Eu tinha muita dependência emocional. E ele postava foto que ele tinha ido pedalar com as mulheres, com as pessoas. Aquilo pra mim era a morte. Né? E assim, e nesse dia lá na igreja, nessa oração, eu falo que Deus ele veio ao meu encontro, sabe? Eu me lembrei da Ana Lúcia que eu era, assim, a Ana Lúcia de fé mesmo com toda a luta que eu passei com o pastor, né, com tudo, mas eu tinha fé, né, então assim, e Deus ele veio ao meu encontro assim e ele arrancou. Eu falo que ele arrancou, assim, ele tirou, né, nesses 3 meses tirou, e aí eu fui viver minha vida, aí eu voltei a caminhar. Aí eu fui correr atrás dos prejuízos, né, aí eu fui ter clareza, voltei a trabalhar, né, de carteira assinada. Voltei para a mesma confecção que eu estava quando eu saí. Aí minha vida voltou a andar e paguei minhas contas, sabe? Foi rápido, assim. Rápido que eu falo assim. Quando você tá na vontade de Deus, as coisas acontecem que você nem vê. E foi isso. Foi o que eu não consegui lá em 1 ano em Uberaba. Aqui eu acho que em 6 meses eu já tinha arrumado toda a minha vida. Tudo, já tinha arrumado tudo, continuei morando com a minha mãe, falei, mãe, eu vou continuar, porque a despesa era menor pra mim, né, que o meu pai sempre me ajudou muito, pra eu poder limpar meu nome e correr atrás, meu pai, não, tudo bem, e continuei, e assim, foi um período longo, assim, sabe, de desintoxicação, um detox, né, Deus foi me lavando, foi me curando, e eu falei, nunca mais eu quero ninguém, eu comecei a ficar, né, com aquele medo, assim, de não querer ninguém, e Deus foi me limpando, assim, foi me desintoxicando, e eu bloqueei ele de todas as redes sociais, fiz mesmo contato zero, graças a Deus já tem 3 anos isso, né, não tenho mais nenhuma notícia, nunca mais tive, graças a Deus, e assim, fiquei em paz, sabe, assim, restaurei minha vida, né, minha alegria de viver, né, com meus filhos, aí meus filhos estavam comigo, aí a mais velha, né, ela veio também, né, ela já tava, igual eu falei, ela ficou aqui morando, aí ela, mãe, eu já tenho meu cantinho, ela quis continuar no cantinho dela, e aí logo ela arrumou uma pessoa muito boa também, né, que foi morar em Uberlândia, hoje ela mora em Uberlândia, passou no vestibular, ela faz faculdade de odontologia lá, né, e aí assim, Deus me restaurou, assim, sabe? Aí quando eu já estava dessa vez restaurado, mesmo, porque eu me lancei aos pés de Jesus, falei, Deus, eu preciso de cura, eu preciso de cura, agora eu não preciso de relacionamento, eu não preciso de ninguém, eu preciso de cura. E aí Deus me curou, me restaurou, foi quando eu conheci o Gilson, né, aí eu já estava numa fase da minha vida, assim, eu estava bem, né, eu conheci o Gilson lá na igreja, que é o meu falecido marido, né, e aí quando eu conheci ele, assim, foi totalmente diferente, né? E o Gilson, ele era uma pessoa, assim, ele era um homem muito sério, muito fechado, muito fechado. Ele tinha um estilo, assim, de homem da roça, né? Ele era homem da roça muito fechado, assim, e assim, eu e ele, a gente se aproximou de uma forma tão leve, sabe? E foi tão de Deus, assim, eu já estava curada, dessa vez já estava bem, meus filhos estavam bem, estava estruturado, e Deus foi preparando tudo, né? Foi preparando, foi um namoro muito bom, a gente não namorou muito tempo, 7 meses eu acho, aí a gente casou, casei na igreja com ele, foi um casamento lindo, né, nós fizemos uma festa linda dentro das nossas condições, e assim, a gente dava muito certo,
né? Era um relacionamento assim que dos sonhos, né? Eu falo que eu vou lembrar a minha vida toda assim do Gilson com muita gratidão, porque ele veio trazer para mim coisas que eu precisava e eu levei para ele coisas que ele precisava. O Gilson trabalhava muito, ele era muito provedor, né? E assim, a gente se divertia muito. Ele não era muito de conversar com as pessoas, mas comigo ele conversava muito, assim, a gente foi amigo mesmo. E eu estava bem, né? Dessa vez a minha vida, ela estava assim, eu estava bem, né? Aquele passado, né? Aqueles 2 passados pesadíssimos ficou para trás, né? E assim, eu tava feliz, né? A gente brincava, a gente pedalava junto, né? Aqui eu continuei pedalando, ele comprou uma bicicleta para ele, a gente foi pedalar junto. E assim, a gente tinha nossos desentendimentos, né? Que eu falo que todo casal tem, mas já resolvia rápido. Os meninos estavam, né, muito bem. E na igreja, né, o Gilson era lá da mesma igreja que eu, ele conheceu a Deus lá. Muita coisa eu ensinei para ele, porque igual eu falei, ele tinha um jeito rústico, ele não entendia bem a Bíblia, então eu ensinava para ele, até o dia da morte dele, né, que foi o dia que eu falo assim, até hoje eu não sei explicar, sabe, não sei, gente, assim, não sei. Porque a gente estava bem, né? A gente estava muito assim, feliz, cheio de planos, né? E no último dia dele, assim, a despedida dele pra mim, né? Ele olhou pra mim e falou assim: você me fez muito feliz. E eu falei: uai, mas eu não vou fazer mais. E não ia fazer mais, porque foi o último dia, né? E assim, ali, de novo, dessa vez, eu me vi no fundo de poço, mais diferente. Muito diferente, né? Porque dos 2 relacionamentos que eu tive, os 2 eu me coloquei naquela situação assim e foi muito sofrido, mas dessa vez ele foi tirado de mim. Eu pensava isso, falava: meu Deus. Um dia eu falei com Deus, eu não vou ser hipócrita de falar pra vocês que eu não questionei, eu questionei. Eu falei: Deus, mas por que eu tava tão, sabe? Hoje eu entendo, né? O Gilson, ele trabalhava muito, ele era muito trabalhador. Um coração muito bom, muito calado. E quando veio a notícia da morte dele, assim, eu falei: Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi outro período, assim, gente. Foi um período muito, muito difícil. Muito difícil. Após morte do Gilson, eu passei coisas também muito, muito difíceis. E eu vou deixar para outro vídeo. Eu vou contar para vocês, né, como foi esse período, assim, do meu casamento com o Gilson, como foi a parte da perda do Gilson e o pós-luto, como foi. Eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Esse eu espero que eu tenha esclarecido para vocês e que essa história ela sirva para alguém, para você ficar muito atento, cuidado com rede social, cuidado com as pessoas, fique atento aos sinais. E no próximo vídeo eu vou trazer com detalhes, né, com essa mesma riqueza de detalhes, como foi meu casamento com o Gilson e como foi o pós-luto. Ainda teve, viu, gente, muito sofrimento mesmo. Hoje que eu posso dizer que hoje eu estou bem, mas eu ainda passei uma fase que eu vou contar pra vocês aqui. Aí vocês me perguntam: como que você passou tudo isso e tá de pé? Deus, 100% Deus. A mensagem que eu quero deixar para você agora no final é essa: não solte das mãos de Deus, porque Ele nunca soltará das suas mãos. É a mesma mensagem que eu deixei no primeiro vídeo lá do canal Separações, e a mesma mensagem que eu vou deixar nesse vídeo aqui. E eu vou gravar o próximo vídeo contando como foi meu casamento com o Gilson, como foi a morte do Gilson e o pós-luto, né? Como foi o luto do Gilson. Tá bom? E é isso, no mais, que Deus abençoe vocês, né? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, né? Para as pessoas que viram a parte 1, essa é a minha história, gente. Essa é a minha história real. Real. Talvez você pergunta: como que ainda tá de pé? Não sei. Não sei. Deus é que me ajuda a estar de pé.
E essa é a minha história de vida. Espero que de alguma forma ela sirva para te ajudar a entender algumas coisas na sua vida. E aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Que Deus te abençoe.